Galera, venho aqui seguindo minhas promessas, tá? E hoje eu vou riscar mais um vídeo aí da minha listinha. Muitos oficiais de justiça tinham me pedido para falar sobre a lei de abuso de autoridade. Até um dos colegas comentou assim comigo: Vanessa, olha, lá no tribunal que eu pertenço, não era obrigatório a formação superior em direito para o cargo de oficial de justiça, tanto que eu tenho formação numa outra área, então seria muito bacana se você pudesse falar um pouquinho sobre essa lei de abuso de autoridade que tem causado aí uma certa preocupação nos oficiais. Bom, pessoal, essa lei ela é de setembro de 2019, mas ela veio aí com uma vacatio legis de 120 dias. Na verdade, era para ela ter entrado em vigor no dia 5 de janeiro de 2020, mas teve um problema aí, uma falha de redação e ela foi republicada e acabou aí entrando em vigor no dia 16 de janeiro de 2020, tá? Lembrando que vacatio legis é o período que vai entre a publicação da lei e a entrada em vigor da lei. E será que essa lei ela chega a afetar os oficiais de justiça? Quando a gente analisa aí o texto da lei, a gente percebe que ela tem uma incidência muito maior em relação aos juízes e aos agentes aí policiais, tá? Mas tem sim, pessoal, muitos artigos que se aplicam sim ao trabalho dos oficiais de justiça. E aí eu chamo atenção para um detalhe importantíssimo. O oficial de justiça, ele trabalha sozinho, ele trabalha muitas vezes cumprindo ordens que desagradam as pessoas, ele não está protegido pelos muros do tribunal, tá? Porque ele trabalha aí externamente. E mais, ele tem que ser firme no cumprimento da ordem. Afinal de contas, a ordem judicial precisa ser cumprida. Então, veja como o oficial ele fica vulnerável. Então, vamos pensar o seguinte: como é que no cumprimento dessas ordens judiciais a gente vai equacionar isso? Qual o limite entre a utilização dos meios necessários ao cumprimento da ordem judicial e a incidência aí em um abuso de autoridade? Vamos então analisar a lei. O artigo 1º diz o seguinte: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então aí a gente já vê um termo meio vago, né, pessoal? Abuse do poder. Sorte que vem aí o parágrafo 1º para dar uma clareada nisso. O parágrafo 1º diz o seguinte: que as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de, então vamos lá, prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo, beneficiar terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então a gente percebe aí a necessidade da finalidade específica, tá? Vamos então agora passar para a parte dos crimes, para aqueles artigos que descrevem os crimes, mas eu vou pegar somente aqueles que possam estar relacionados ao trabalho do oficial de justiça, tá, pessoal? Porque a lei aí, ela tem 45 artigos, senão fica um vídeo longo demais, tá? Então vamos lá. Qual o primeiro artigo que eu acho que pode ter alguma influência no trabalho do oficial? Artigo 12. O artigo 12, ele traz uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E ele fala sobre a prisão. Lá no inciso 4 do parágrafo único, que fala sobre o cumprimento do alvará de soltura. E o que ele diz? Ele diz que o alvará de soltura precisa ser cumprido de imediato. Eu sei que já tem aí alguns tribunais que os alvarás de soltura não estão mais passando nas mãos do oficial de justiça, tá? As varas estão mandando aí os alvarás direto para os estabelecimentos prisionais. Mas em muitos locais os alvarás ainda são cumpridos pelos oficiais. Então
Então, nesse caso, o oficial precisa ficar ligado para dar cumprimento imediato à ordem do alvará de soltura. Artigo 22. Esse artigo tem uma aplicação muito maior aí ao trabalho dos oficiais, tá? Porque ele se refere à possibilidade da entrada do agente no imóvel da pessoa. É claro que ele também vai se aplicar muito aí aos policiais que precisam cumprir mandados de busca e apreensão, mas também uma enorme aplicação ao trabalho do oficial de justiça. Muito bem. Imagina um oficial tendo que cumprir aí um mandado de penhora de bens, um mandado de busca e apreensão de bens ou até mesmo de menor, e para isso ele precisa adentrar no imóvel. Por esse artigo 22, quando é que poderia ocorrer o crime de abuso de autoridade? Número 1. Se o oficial tentar cumprir essa ordem sem mandado judicial. Número 2. Se o oficial tentar adentrar no imóvel fora das condições previstas em lei. Pessoal, e aqui eu imagino que possa ser dado como exemplo o caso do oficial de justiça que precisa cumprir uma simples ordem de citação judicial e força a entrada dentro do imóvel da pessoa, tá? E a pessoa pode simplesmente receber aquele mandado de citação, mesmo no portão, mesmo até mesmo na calçada, tá? Não há necessidade do oficial forçar a entrada no imóvel para fazer um cumprimento de um simples mandado de citação judicial. Número 3. Se o oficial de justiça coagir o morador ou o ocupante do imóvel a permitir que ele adentre ao imóvel utilizando-se de violência ou grave ameaça. Então vamos imaginar um exemplo prático. O oficial está lá e ele tem que cumprir o mandado de busca e apreensão de um bem que lhe foi informado que se encontra dentro daquele imóvel. Mas o morador não quer permitir a entrada do oficial. Então o oficial diz o seguinte: olha, senhor, eu tenho aqui uma ordem para cumprir o mandado de busca e apreensão, inclusive com ordem de arrombamento, e se o senhor não abrir a porta, eu vou precisar arrombar e solicitar também um reforço policial. Isso é abuso de autoridade, pessoal? É claro que não. Isso é a utilização dos meios necessários para o cumprimento do mandado judicial. Quarto, cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar depois das 9 da noite ou antes das 5 horas da manhã. Artigo 23. O artigo 23 fala no caso de se inovar maliciosamente no curso aí de uma diligência. Seria o caso aí do oficial de justiça modificar alguma coisa ou até introduzir alguma coisa com a finalidade de se livrar de alguma responsabilidade ou então de criar uma responsabilidade criminal indevida em alguma pessoa. Aqui há realmente uma malícia, tá, pessoal? Seria o caso de uma atitude maliciosa por parte do oficial de justiça. Artigo 27. Pessoal, esse artigo 27 eu separei não porque o oficial pode cometer um abuso de autoridade aí, mas sim porque nesse caso ele pode ser vítima de abuso de autoridade. Então eu achei interessante falar sobre esse artigo. Seria o caso aí do oficial de justiça sofrer indevidamente a instauração de uma investigação por uma falha administrativa ou funcional, sem que haja nenhuma justificativa, sem que haja um motivo plausível que possa dizer aí que o oficial cometeu alguma falha funcional. Artigo 29, ele fala em prestar informação falsa no curso de um procedimento judicial. Seria o caso aí do oficial ele mentir para o réu, por exemplo, mas com a intenção de prejudicá-lo. O que mais? Artigo 33, fala em exigir uma informação ou forçar o cumprimento de uma obrigação sem nenhuma base legal. Na prática, pessoal, a gente pode pensar naquele caso de o oficial ficar exigindo aí do réu informações completamente aleatórias, informações que não têm importância nenhuma, que não tem nada a ver com aquele processo oriundo daquele mandado judicial que ele precisa cumprir. E olha só, parágrafo 1º do artigo 33.
ele traz a figura da carteirada. Seria aí o caso do oficial de justiça tentar se valer aí da sua posição, do seu cargo, para obter alguma vantagem ou se livrar aí de alguma obrigação. É o típico, você sabe com quem está falando? Pessoal, mas como é que será que anda essa questão na prática? Será que os oficiais têm sofrido aí em relação a essa lei de abuso de autoridade? Eu fui pesquisar. Eu conversei com o presidente do Sindojus DF, o Gerardo, que gentilmente aí me colocou em contato com o escritório de advocacia que faz a defesa dos oficiais de justiça filiados a esse sindicato. E o que esse advogado me informou, esse advogado do escritório? Ele me disse que os filiados ainda não tiveram esse tipo de ação, não sofreram esse tipo de ação, felizmente, tá? Mas se sofressem também, eles fariam toda a defesa de forma gratuita. E essa defesa, pessoal, ela abrange tanto a parte administrativa quanto a parte criminal e também civil, porque essas ações elas costumam vir também com o pedido de ressarcimento civil. Então, até então, parece que o assunto aí tá tranquilo, os oficiais estão show de bola, trabalhando aí direitinho, nos estritos limites do cumprimento da lei. Então, sem mais delongas e com essa notícia boa aí, eu encerro o vídeo dizendo para vocês que podem fazer comentários aqui, dê a opinião de vocês sobre essa lei de abuso de autoridade. Podem, se ficaram com dúvidas, me manda pergunta, pode ser aqui, pode ser também lá no Instagram, o @papo.d.oficial, que eu vou responder com todo prazer. Se gostou, deixa um like, tá? Obrigada pela paciência, pessoal, em assistir o vídeo até o final. E até mais, até o próximo vídeo.